Boa noite, começando mais uma live com um pouco de atraso, são 20 horas e 6 minutos em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, 21 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Vamos lá pessoal, vamos entrando, sejam bem-vindos, um pouquinho de atraso só, não tenho anunciado as lives, mas na verdade toda segunda-feira, gente, eu vou tentar fazer sempre, e aí para não falhar o anúncio eu acabo deixando de anunciar. Mas, enfim, deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Ok. Pronto. Estamos entrando. Hoje eu fiz um júri de manhã. Depois à tarde ainda consegui participar das audiências de instrução. E agora estou aqui em casa pronto para fazer essa live, que eu vou falar do júri de hoje, vou falar do júri de hoje, vou falar desse livro aqui também, um livro interessantíssimo, Lilia Moritz Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro, da Companhia das Letras, saiu do forno esse ano esse livro aqui. Bom, também hoje vou seguir o exemplo, na verdade o conselho, não o exemplo que o Dr. Aloysio é o juiz que trabalha na vara do Tribunal do Júri comigo, e ele fala que depois de um júri, nós tribunos estamos autorizados a tomar cerveja. O Aloysio fala que o tribuno, seja o promotor, seja o defensor ou o advogado, ele, depois que termina um júri, ele está autorizado a tomar uma cervejinha de tarde, do horário que for, e isso não pode ser julgado, não pode ser interpretado em nosso desfavor. Afinal de contas, o Tribunal do Júri é muito cansativo, ele é muito pesado. Então hoje eu me permiti também tomar uma cervejinha, porque foi um dia muito extenso, muito cansativo. Hoje é só segunda-feira, mas hoje eu me permiti tomar uma cervejinha. E aí, pessoal, o que vocês fazem após uma sessão do plenário do Tribunal do Júri? Qual que é a sugestão de vocês? Uma coisa que eu gosto de fazer muito depois de fazer um júri é correr. Correr é a minha atividade preferida depois do Tribunal do Júri. Eu até antes tinha o costume de tomar uma cervejinha, de beber alguma coisa, mas acho que ficou um pouco perigoso, ainda mais que quanto mais júris eu fazia, mais eu ia beber, então não estava fazendo muito bem. Então, hoje, só em ocasiões especialíssimas que eu acabo tomando uma cervejinha depois do júri. Lembrando que ontem domingo, acabei ficando concentrado para estudar para o júri de hoje também, para terminar os últimos apontamentos para o júri de hoje. Então, hoje está permitido. A Neiva, tive júri hoje, mas não vou tomar uma cerveja não, ainda tenho 2 júris para estudar. Então, como meu próximo júri é só na quinta-feira, e amanhã pela manhã eu estou um pouco mais livre, hoje eu me permiti tomar uma cervejinha bem de leve aqui. Então, pessoal, de onde que o pessoal está falando? Vamos deixar para eu deixar um abraço para as cidades aí que estão participando aqui hoje. De onde vocês estão assistindo? O Jefferson, hoje 2 júris, primeira vara, doutora Paula Volpe e Gustavo Henrique Pinheiro, meu colega, e na segunda vara, doutora Aline e eu como defensor público. Foi bacana o dia de hoje. Engraçado que hoje foram 2 júris em que o crime doloso contra a vida era tentado. Olha, Goiânia, São Luís no Maranhão, Niterói, Maria Clara em Miranda, e hoje o doutor Alisson Knupp estava aqui hoje com a gente. Soledade, Rio Grande do Sul, Aracaju, Sergipe, Maringá no Paraná, bacana. Brasil inteiro, Campo Grande, Brasil inteiro com a gente aqui, muito legal isso. E Queimados no Rio de Janeiro, Barreirinhas nos Lençóis Maranhenses. Puxa, Lençóis Maranhenses é fantástico, hein? Onde mais? Vamos entrando, pessoal, vamos falando aí para deixar um abraço. Hoje eu ainda não pude fazer, o Diego me deu de presente uma camisa do Maranhão, que vem trazendo o maranhês. Cândido Mendes, Maranhão. Eu tenho uma camisa com o maranhês, depois eu vou usar ela um dia.
Bom, nesse mês de novembro, aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, tem júri todos os dias. Jarinu de São Paulo, tem júri todos os dias. E aí, Piauí, Japirá no Paraná. Óbvio que eu não consigo fazer júri todos os dias. Nessa semana meu júri foi hoje e será na quinta-feira. Semana que vem eu não me recordo as datas ainda, mas enfim, júri todos os dias. Então quem estiver em Campo Grande, compareça no plenário do Tribunal do Júri, que tem para todos os gostos. Conceição do Araguaia, no Pará. Bom, é isso aí, galera. Vamos lá. Então, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem júri todos os dias por conta do mês nacional do júri, que é um mês estipulado pelo CNJ de concentração de esforços para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Que hoje foi interessante que eram 2 casos em que tratava-se de um crime doloso contra a vida na sua forma tentada. Na primeira vara, um crime único de tentativa de homicídio. Na segunda vara, 2 tentativas de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Aniversário da Bruneca de Uberlândia, parabéns. Por falar em parabéns, hoje é aniversário do meu irmão André Colares de Montes Claros, Minas Gerais. Um grande abraço para o André, feliz aniversário. Saudade aí, irmão, tudo de bom para você. Que mais? Então, eram 2 júris, dois crimes de tentativa de homicídio. No primeiro caso, na primeira vara, um crime de tentativa de homicídio simples. No segundo caso, na segunda vara, 2 tentativas de homicídio duplamente qualificados e crime de porte ilegal de arma de fogo. Foi uma manhã bastante produtiva, embora no final das contas o resultado no Tribunal do Júri, pelo menos no meu caso, não foi aquele que eu esperava. Na primeira vara houve a desclassificação, o doutor Gustavo Henrique Pinheiro conseguiu a desclassificação para o crime de lesão corporal, enquanto que na segunda vara houve a absolvição com relação a uma das tentativas de homicídio, o afastamento de uma qualificadora da segunda tentativa, o reconhecimento de uma qualificadora dessa mesma tentativa e a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Então foi um resultado médio, vamos chamar assim. Afinal de contas, eram 2 tentativas de homicídio duplamente qualificado e acabou vingando uma tentativa de homicídio, apenas uma qualificadora. Mas isso acabou dando um gostinho meio frustrante para o caso. Era uma qualificadora do motivo fútil, uma segunda qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. E, no meu sentir, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima era mais simples de afastar, era mais simples de conseguir os votos do conselho de sentença, mas, pelo contrário, enquanto a qualificadora da futilidade ela foi afastada por 4, já nos 4 primeiros votos que foram revelados, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por 4 votos a 1 foi mantida. A Neiva pergunta, por aí o porte ilegal integra a denúncia de homicídio? Veja bem, depende. O que tem sido preponderante nesses casos? Pasmem, um interrogatório do acusado perante a autoridade policial. Quando o acusado é interrogado perante a autoridade policial e afirma que adquiriu essa arma, que portava essa arma em outras oportunidades, em momentos anteriores, normalmente o Ministério Público denuncia, não faz a conexão, denuncia como um crime conexo, na verdade, e melhor dizendo, não faz a absorção e denuncia como um crime conexo. Então, na verdade, normalmente o que tem determinado se vai haver a denúncia ou não pelo porte ilegal de arma de fogo é a alegação do réu em interrogatório de como ele adquiriu, de como ele utilizava essa arma de fogo. Gabriel. Fala, Gabriel Godoy. Daqui a pouco a gente participa aí, deixa eu primeiro continuar aqui. Então, varia muito de caso para caso. No caso de hoje, havia realmente uma situação em que o réu ele confessava a utilização da arma de fogo em momento pretérito, ele dizia que precisava da arma de fogo, ele precisava portar a arma de fogo para se defender, afinal de contas, quando ele tinha 15 anos de idade, ele sofreu uma tentativa de homicídio, o irmão dele foi assassinado, então ele justificava o porte ilegal de armas de fogo em um momento pretérito, portanto, na verdade era tecnicamente correta a denúncia e foi natural também e correta a condenação dele pelo porte ilegal de arma de fogo, embora ele alegasse uma inexigibilidade de conduta diversa por conta desse passado dele, um caso muito interessante,
e, na verdade, até dramático, eu diria, em que ele foi vítima de tentativa de homicídio aos 15 anos de idade, teve 2 irmãos assassinados, então ele se sentia no direito de portar arma de fogo para sua própria defesa. E aí, como crime autônomo, como a Neiva está falando, nesse caso é possível sim denunciar. O que me deixa frustrado nesses casos é que se o acusado ficasse em silêncio, por exemplo, na delegacia, o Ministério Público não teria substrato fático para afirmar que trata-se de crime autônomo e, na verdade, isso acaba prejudicando muito o réu nesse momento. Deixa eu ver... Deliane Francisca, calma, mais ao final eu vou abrir, melhor dizendo, a participação de quem queira participar. Estou aqui com o termo de quesitação do caso de hoje, termo de quesitação longo, afinal de contas, 2 vítimas, 3 crimes, mas o que foi interessante hoje no que diz respeito à segunda série, com uma das vítimas desse fato, é que ele foi absolvido no primeiro quesito da materialidade. Vou ler basicamente o que foi perguntado para o Conselho de Sentença no dia 31 de dezembro de 2017, por volta das 3 horas, nas proximidades da rua Sebastião Ferreira, sem número, bairro Jardim Colorado, nessa capital. A vítima foi alvo de disparos de pistola sem, contudo, ser atingido? E a tese de defesa, na verdade, era de que sequer houve disparos contra essa pessoa. E aí, na verdade, o que se afastou nesse momento foi logo a materialidade do fato. Não havendo a materialidade do fato, ele acabou sendo absolvido imediatamente, já no primeiro quesito. Ele foi absolvido com relação a essa segunda tentativa de homicídio duplamente qualificado. Já com relação à primeira tentativa de homicídio contra a vítima, que acabou sendo lesionada no caso, e ela, uma situação complicada, ela foi lesionada com 2 disparos de arma de fogo, um disparo de raspão que pegou aqui no pescoço e na orelha, e um segundo disparo que atingiu o peito e acabou o projétil ficou alojado no fígado da vítima. E aí o corpo médico entendeu melhor não retirar esse corpo estranho do fígado dela por perigo de risco, pelo risco de hemorragia, enfim. Então ela acabou mantendo no seu corpo, esse corpo estranho, melhor dizendo, o projétil de arma de fogo. Foi um júri interessante, a autoria era certa, o próprio acusado confessava a autoria, e aí tem um caso interessante que ele confessa que agiu em legítima, ele confessa, mas afirma que agiu em legítima defesa. O que é isso? É uma confissão qualificada. O juiz sentenciante desse caso aqui entendeu que isso não valeria como confissão, então deixou de operar a redução de pena com relação à confissão, por entender que a confissão qualificada não se presta para esse fim, vai ser objeto de recurso. Um dos temas que vão ser atacados no recurso vai ser essa questão da confissão qualificada, a entendimento jurisprudencial que entende que sim, se ele afirma a prática da conduta, ainda que a sua conduta esteja justificada por alguma causa de exclusão da antijuridicidade, essa afirmação da prática da conduta seria suficiente para permitir a redução da causa de diminuição de pena da confissão. Pois bem, no terceiro quesito, era uma das teses de defesa. Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porque a vítima recebeu socorro médico. Interessante que nesse quesito desclassificatório, esse quesito da tentativa, havia uma tese implícita, que é a tese da desistência voluntária. E foi por 4 votos a 2, foram revelados 6 votos, por 4 votos a 2, o Conselho de Sentença entendeu que sim, que era uma tentativa de homicídio. A questão interessante desse quesito é que até uma discussão da doutrina, que na verdade a tese de defesa de desistência voluntária, ela acaba sendo um quesito implícito, ela não é quesitada ao Conselho de Sentença de forma direta, ela é um quesito implícito, e aí cabe ao defensor, à defesa, postular que os jurados votem não, que não reconheçam a circunstância alheia à sua vontade, porque na verdade essa circunstância alheia, na verdade, ela é de vontade do réu quando ele acaba por desistir de prosseguir com os atos executórios. Não foi assim que o Conselho de Sentença entendeu, por 4 votos a 2 não houve a desclassificação. Já no quesito número 4, o jurado absolve o acusado, por 4 votos a 0 ele não foi absolvido, também a defesa técnica e tampouco o próprio acusado pede a absolvição de um modo muito enfim, não houve esse pedido expresso de legítima defesa por parte dele. Na verdade, eu usei aqui a tese do excesso culposo. O excesso do acusado
derivou de culpa, novamente um resultado de 4-2, faltaram 2 votos para haver a desclassificação do caso, o resultado jurídico de desclassificação, tendo em vista a tese de excesso culposo de legítima defesa, não foi acolhida essa tese. E aí entrou nos tópicos principais, que diziam respeito às qualificadoras. A primeira qualificadora: o acusado agiu por motivo fútil, por suspeitar que a vítima teria cortejado a sua namorada. Olha que interessante. A situação de fato que foi descrita na denúncia, que foi delimitada pela pronúncia, foi descrita pelo magistrado na hora da aquisitação. Qual seria essa questão de fato? Por suspeitar que a vítima teria cortejado a sua namorada. Por 4-0, o Conselho de Sentença afastou a motivação fútil. E isso, na hora que saiu esse resultado, eu fiquei com muita esperança de afastar a segunda qualificadora, porque, como eu disse para vocês, eu entendia que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima era mais simples de retirar. Olha como ela foi descrita. O acusado agiu por recurso que dificultou a defesa da vítima porque se aproximou e rapidamente efetuou os disparos e havia prova testemunhal, as próprias declarações das vítimas de que, antes de efetuar os disparos de arma de fogo, o acusado conversou, dialogou, teve uma desinteligência com ambas as vítimas, houve até uma agressão com relação a uma delas, ele deu uma coronhada em uma das vítimas e só depois que ele teria efetuado os disparos de arma de fogo. Então, na minha opinião, estava mais do que comprovado de que não havia surpresa no presente caso. E aí eu fiquei surpreendido no final das contas, porque por 4-1, o Conselho de Sentença acolheu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Foi um caso interessante também, eu tive que trabalhar muito com a questão da gestão do tempo, pois foram várias as teses de defesa. E aí, vejam bem, eu não gastei 1h30, por exemplo, da minha fala para sustentar todas as teses. Eu fui o mais objetivo possível, pois como eram muitas as teses de defesa, eu precisava, de certo modo, ser um pouco mais rápido para que as primeiras teses que foram levantadas não caíssem no esquecimento do Conselho de Sentença. E assim eu acabei fazendo uma sustentação de 1 hora apenas na primeira fase, e achava até que teria sido suficiente, pois eu percebi que o Conselho de Sentença estava entendendo bem o que era dito. Enfim, a prova pericial nesse caso, principalmente com relação ao que foi arrecadado no local do crime de estojos de disparo de arma de fogo, somente 2 estojos de munição que foram disparados naquele local. Enfim, na própria arma que foi encontrada com a vítima havia outros 9 munições intactas, ou seja, ela era muito claro, na minha opinião, que ela não tinha a intenção de prosseguir com os atos de execução de um crime de homicídio, enfim, e ainda assim, apesar dessa prova técnica ser, pelo menos logicamente falando, ela ser favorável à defesa, acabou que no final a tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima acabou passando no dia de hoje. Eu usei também, na verdade, no início da minha fala, eu usei um pouco desse livro sobre o autoritarismo brasileiro, que trata sobre uma radiografia desde o início do Império de por que, na verdade, o Brasil é um país tão violento, um país tão desigual, tem tantos esses problemas, principalmente com esse autoritarismo no Brasil. E aí eu li sobre a violência. O primeiro capítulo que fala sobre a violência, ele é bastante... Eu vou fazer essa leitura para vocês. Página 152, é bastante impactante o que é dito logo no início. Vejam bem: o número diário de homicídios no Brasil equivale ao de mortos na queda de um Boeing 737-800 totalmente lotado. Essa é uma das conclusões do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Repito, o número diário de homicídios no Brasil equivale ao de mortos na queda de um Boeing 737-800 totalmente lotado. Às vezes a gente não percebe essa questão dramática que é os índices de violência no Brasil, porque a gente não consegue considerar esse número totalizado. E era como se um avião inteiro lotado, um Boeing inteiramente lotado, caísse por dia no Brasil para justificar, melhor dizendo, para representar o número de mortes que acontecem por arma de fogo, que acontecem diariamente no Brasil.
Falei sobre isso nesse caso de hoje, principalmente sobre a questão da falácia da liberação da venda de armas de fogo no Brasil. Há pesquisas que indicam que a cada índice percentual de aumento de compras de armas de fogo pela população, o índice equivalente ao número de mortes por arma de fogo, ele dobra. Então, 1% de aumento de venda de armas de fogo no Brasil representa 2% a mais de mortes por armas de fogo no Brasil, ou seja, adquirir armas de fogo definitivamente não é solução para a gente exterminar, para a gente acabar com a violência ou para melhorar a segurança pública no Brasil, enfim. Então esse livro aqui, Lilia Moritz Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro, recomendo demais, um livro fantástico. Ela é uma pesquisadora, ela é titular do Departamento de Antropologia da USP, é uma professora muito conceituada, que tem várias obras interessantíssimas sobre a questão da violência no Brasil, enfim. Bom, o que vocês acham da tática da cerveja para depois do júri? Hoje eu estava precisando dessa cerveja porque fiquei bastante cansado com o dia de hoje. Vocês, o que vocês costumam fazer ao final de um júri, ao final de um dia de trabalho? Vocês costumam usar o álcool como distração, atividade física? O que vocês fazem? Falem para mim. Alguém quer participar ao vivo, falar alguma coisa, fazer algum comentário? Próximo júri, quinta-feira, um caso de tentativa de homicídio simples, um caso bem mais simples, bem mais tranquilo do ponto de vista probatório também. Poxa, Vitor, pede lá. Dormir é bom, mas às vezes o júri tira o sono da gente também, então não é tão simples assim. Tira o sono antes e tira o sono depois também. Hoje eu estou um pouco cansado por conta do dia de trabalho hoje, mas enfim, semana que vem, eu acredito, no mais tardar daqui 2 semanas, vou trazer novidades com relação a um curso que eu gravei, que eu fiz aqui em Campo Grande, acabei gravando esse curso, estou editando as imagens que foram feitas ali, quero disponibilizar esse conteúdo para vocês, acho que vai ser muito legal. A Maria Clara, ela descansa. Poxa, Sofia, vai depender muito do caso concreto. Eu gosto de terminar minha fala de um modo emotivo, de um modo bastante emotivo mesmo, para levar um pouco de emoção ao conselho de sentença. Hoje, diferentemente, eu terminei de modo mais racional, porque a minha fala foi toda baseada em questões de lógica. Eu pedia muita lógica para o conselho de sentença, então eu não fiz um júri tão emotivo que hoje. E acabou, enfim, no final das contas não dando certo 100%, mas obviamente o conselho de sentença acabou ouvindo o que a defesa tinha para dizer também. Foi uma votação interessante. Café é difícil, eu tomei café demais hoje também, até complicado, mas a adrenalina do conselho de sentença mais o café costuma ser uma combinação terrível que dá insônia mesmo. Vou perguntar ao Dr. Luiz se eu posso levar uma cerveja para o plenário, para eu já tomar lá dentro do plenário mesmo. Brincadeira, senão vou acabar sendo preso ali no plenário por desacato à corte ali, enfim. Mas não é fácil não, o tribunal do júri tem esse problema, às vezes você fica martelando na cabeça o que aconteceu. Eu até não queria ficar martelando o que aconteceu hoje, mas sem querer a imagem do plenário acaba voltando na cabeça. Hoje foi interessante que o réu do júri de hoje é o mesmo réu, é a mesma pessoa que participou de um júri anterior, foi réu em um júri anterior, e foi o júri exatamente que eu toquei violão. Foi o júri que eu toquei violão, e aí eu perguntei para ele, falei: e aí, rapaz, você lembra de mim? Ele: claro, doutor, você tocou violão no meu júri. E aí eu falei: poxa, eu fiquei com medo de você não ter gostado. Ele: não, eu gostei, foi muito bom aquele dia. E ele lembrou, falou: claro, doutor, foi você que tocou violão no meu júri. Eu falei: poxa. Ele perguntou: você não trouxe o violão hoje? Eu falei: não, hoje eu acho melhor não usar o violão. Mas toda hora eu lembrei disso também, no caso penal que foi muito interessante, foi muito especial na minha vida. Foi o mesmo réu do júri anterior, foi esse réu agora, o júri do violão.
da música do Hey Joe, que foi interpretada pelo Rapa. E, enfim, foi uma pena. Eu queria ter talvez conseguido um resultado melhor em favor desse acusado. Ele tem uma história muito triste mesmo, como eu até falei no início. Ele, com 14 anos de idade, ele perdeu um irmão assassinado. Depois, com 15 anos de idade, ele perdeu outro irmão assassinado. Ele próprio foi alvejado com 3 disparos de arma de fogo. Ele teve que se fingir de morto para sobreviver. Isso aconteceu dentro da casa dele. A pessoa invadiu a casa dele, matou o irmão dele com um tiro na testa e acabou efetuando 3 disparos de fogo contra ele também. Ele se fingiu de morto, acabou sobrevivendo, e depois disso, infelizmente, ele acabou ingressando num ciclo de violência também. Já tem várias passagens criminais, e esse foi um fator interessante. O júri da primeira vara de hoje, que era um júri de tentativa de homicídio, ele tinha o réu uma pessoa primária, sem antecedentes criminais, e tinha a vítima, uma pessoa com vários antecedentes criminais. O resultado foi desclassificação. Já o meu júri tinha o contrário, uma vítima sem antecedentes criminais e o réu com vários antecedentes criminais. E aí eu sempre me pergunto, será que foi uma simples coincidência? Será que, no caso, o direito penal do autor, ainda que subliminarmente, subconscientemente, não foi determinante para o resultado em ambos os casos, para o resultado ter sido positivo no primeiro caso e negativo para o segundo? Eu confesso que eu acredito que, na verdade, o direito penal do autor tem sido determinante nos resultados do plenário do júri. Não que eu nunca tenha conseguido bons resultados com réus que possuem antecedentes criminais. Já consegui, mas eu percebo que é sim muito mais difícil conseguir bons resultados quando temos no banco dos réus uma pessoa com antecedentes criminais do que o contrário. Do mesmo modo, quando a vítima possui antecedentes criminais, é muito mais simples para a defesa, pelo menos eu acredito, é muito menos complicado para a defesa obter resultados positivos em favor do seu assistido. Então, Neiva, eu acho que não vai ser provido o recurso, porque nesse caso eu recorri em sentido estrito e o Tribunal de Justiça entendeu que havia elementos para manter as qualificadoras e que elas fossem levadas a plenário. Não é, Maria? Eu também percebo isso muito claramente. Então, ainda mais que tem sido explorado de modo muito evidente pelo Ministério Público os antecedentes do réu dentro do plenário, ainda que de modo sutil, e na verdade não precisa ser feito de modo a constituir um argumento de autoridade. A simples menção aos antecedentes não gera nulidade e acaba sendo utilizado de modo sutil, e isso repercute na decisão do Conselho de Sentença. Se ele tem uma dúvida para optar por uma decisão favorável ou desfavorável ao réu, com certeza o conhecimento de que o réu possui antecedentes criminais acaba sendo um fator determinante na escolha daquele jurado, que acaba pendendo a balança em favor, entre aspas, da sociedade e não em favor do réu. Bom, com relação, eu não ia nem tocar nesse assunto. Na quinta-feira eu estava tão cansado, mas tão cansado do júri que eu havia participado, que eu acabei não falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, retornando à jurisprudência anterior a 2016, afirmou que não existe hipótese de prisão automática a partir do momento que o recurso é julgado na segunda instância. E sou muito tranquilo com relação a essa decisão. Eu acredito que, por melhores sejam as razões, por melhores sejam as boas intenções dos ministros que entendem que é possível aplicar o início da execução da pena a partir da condenação em segunda instância, não é o que a Constituição Federal diz. É necessário mudar o sistema recursal brasileiro, a forma como se recorre no Brasil, para daí então tentar mudar esse entendimento. Mas isso não vai tirar, por exemplo, não vai modificar a redação que é clara do preceito constitucional, e a gente não pode relativizar garantia constitucional, de modo que, enfim, ainda que moralmente você entenda que não seja correto esperar por todos esses recursos, por todo esse caminho recursal brasileiro para iniciar a execução da pena, se não tiver uma medida de cautelaridade, uma necessidade cautelar de aplicação da prisão cautelar,
efetivamente, enquanto não houver o trânsito julgado, não há que se falar em culpa e, portanto, não há que se falar em início de execução de pena. O direito penal do inimigo, ele está aí o tempo todo, Neiva, eu percebo isso nas denúncias que são feitas com réus que têm antecedentes perto daqueles que não têm, enfim. Infelizmente é algo que faz parte do nosso cotidiano. Não culpo também, não acho que seja má fé por parte do Ministério Público ou de promotores, mas é algo meio que subliminar mesmo. As pessoas acabam sendo mais rigorosas com aquele que, de certa forma, já errou, já cometeu erros na sua vida ante acta, erros criminais, obviamente, na sua vida ante acta. Mas, enfim, a gente vai tocando o barco, a gente vai seguindo, tentando melhorar esse sistema de justiça. Bom, pessoal, vou pedir licença hoje para terminar bem mais cedo. Hoje queria só comentar um pouco desse júri, o júri que teve a participação de duas acadêmicas de direito, a Maria Eduarda e a... Puxa, eu estou com a memória muito ruim. Enfim, que participaram do julgamento hoje, acompanharam, auxiliaram a defesa também. Puxa, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu vou pedir desculpa, vou encerrar mais cedo aqui hoje, só não queria deixar passar essa segunda-feira, afinal de contas, toda segunda-feira eu tenho esse compromisso com vocês, de fazer uma live. Semana que vem tem mais, creio que com novidades, e eu espero que vocês tenham gostado, apesar do pouco conteúdo de hoje. Enfim, vejo vocês no plenário. Se quiserem nos encontrar, próxima quinta-feira no plenário do Tribunal do Júri de Campo Grande. Na semana seguinte, lembrei, terça-feira é meu próximo júri. A gente vai se vendo, a gente vai se falando. Conto com vocês. A gente se vê aqui no plenário. Bom descanso a todos. Meu copo já acabou coincidentemente, por isso eu também vou encerrar a live, porque eu tenho que tomar só mais uma cervejinha e a gente fica por aqui. Grande abraço, a gente fica por aqui no plenário e a gente se encontra aqui.